Olá, comunidade! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai bater um papo sobre trauma. Fundamental a gente falar de trauma, porque aqui na comunidade a gente aborda aspectos muito profundos do nosso emocional, onde falar de infância, falar de gatilhos, falar de desamparo é também, em muitos casos, falar de trauma. Então, eu resolvi gravar essa aula para vocês para que a gente possa olhar para os nossos gatilhos e para os nossos desconfortos de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Por quê? Porque quando a gente fala de desconforto emocional e de gatilho emocional, a gente está falando de algo que é muito mais superficial para o nosso emocional. Embora seja uma dor muito grande, embora seja um desconforto muito grande que a gente sente quando a gente é engatilhado por uma situação, a dor e o desconforto do trauma, ele é muito mais profundo, muito mais doloroso e muito mais difícil de ser tratado. Então, daí, a gente já começa a ampliar o nosso olhar para o trauma, para entender se de fato nós vivemos um trauma, ou seja, se nós vivemos uma dor que foi além daquela que nós poderíamos suportar. Esse é um dos conceitos de trauma que a neurociência traz e que me agrada muito e que se encaixa muito para o nosso repertório. Porque o trauma ele pode ter acontecido na infância, ou ele pode ter acontecido na adolescência ou na vida adulta. O trauma ele não necessariamente aconteceu na sua primeira infância. Pode ter sido uma situação na sua vida adulta que foi além do que o seu emocional podia suportar. Então é uma dor muito grande. O seu cérebro naquele momento ele entrou em colapso e ele não pôde suportar, ele não pôde processar aquilo que estava te acontecendo. Ele entrou num estado muito profundo de desamparo e de dor, e isso ocasiona um trauma, ou seja, foi uma porrada, foi uma pancada muito forte que você precisou aguentar. Só que o fato de você ter precisado aguentar não quer dizer que aquilo não te marcou, não te impactou, não te atravessou de uma maneira muito marcante. Então, se a gente pensa no trauma, na palavra de trauma, e a gente traz para uma analogia, a gente percebe que foi algo que me impactou, que foi algo que foi uma porrada realmente para mim, e que o cérebro, naquele momento, utilizou de artifícios, utilizou de estruturas para tentar lidar, e que você lidou, que tanto nós estamos aqui hoje, mas não necessariamente aquilo não te transformou, aquilo não virou uma cicatriz. O que a gente precisa entender sobre trauma é que o trauma ele é uma cicatriz dentro do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso que ele passa por um processo de trauma, ele não é mais o mesmo, ele não consegue funcionar de uma maneira tão saudável quanto aquele que não passou. De acordo com as pesquisas da neurociência, 70 a 80% da população vivenciaram alguma situação traumática desde a primeira infância. Por quê? Porque situações que são muito habituais, que são ditas como muito habituais, né, como violência, castigos, agressões, viver em lares que são muito é, impactados por brigas, por discussões, pessoas que conviveram com quem tinha problema com álcool, com drogas, pessoas que não se sentiram amadas, né, que tiveram um trauma de desamor, que não se sentiram ali importantes para o outro. Então, na nossa primeira infância, existem diversas situações que impactam o nosso cérebro como um trauma. Então, como eu estava dizendo, o trauma ele é uma cicatriz. Foi algo que você vivenciou, que naquele momento ali foi uma fratura exposta, foi uma ferida muito exposta, e que com o passar do tempo aquilo foi sendo respaldado. Porém, existe sempre aquela marca dentro do seu, né, do seu emocional, dentro do seu sistema nervoso. E aí, para que a gente consiga perceber o que é um trauma de fato, você vai conseguir entender através das suas respostas emocionais e físicas. Nós gravamos uma aula na comunidade esse mês mesmo, né, em que eu falei sobre o quanto que o nosso corpo ele é muito inteligente e ele responde aos fatos. E quando a gente fala de trauma, a gente também tem resposta física. Então, o seu emocional, ele vai responder de uma maneira desproporcional e o seu corpo também. Então, possivelmente, quando você tem uma resposta emocional a algo que é traumático para você, você tem resposta física envolvida. Você tem, por exemplo, contração muscular, enjoo, dor de cabeça, você tem uma postura mais ereta. Normalmente você vai ter respostas físicas que você vivenciou no momento em que você teve aquela situação traumática na sua vida.
nem sempre você vai conseguir reviver a situação ou entender qual foi a situação. Então, o que que eu costumo direcionar? Aquelas situações que marcaram muito você e que até hoje na sua vida adulta você lembra, que você lembra de uma maneira negativa, com dor, com choro, com sofrimento, com mágoa, com tristeza, vale a pena da gente olhar para essas situações. Porque às vezes foram elas que complementaram, né, que elas em complemento marcaram você, que fizeram com que você tenha tido esse agente traumático dentro do seu cérebro. Então, as situações que hoje, mesmo depois de muitos anos, você continua a lembrar com sofrimento, com ameaça, com raiva, com tristeza, com desamparo de fato, vale a pena da gente entender o que elas transformaram você. Porque, como eu disse inicialmente, diferente do gatilho emocional, em que a gente consegue se acolher e usar técnicas de restauração e aquela situação com o tempo ela se dissipa, ou seja, ela te engatilhou. A gente tem aqui aula na comunidade sobre gatilhos mentais, é uma das melhores aulas que nós temos aqui na comunidade, em que eu explico bastante sobre gatilhos emocionais, né, sobre gatilhos mentais. E eu explico que o gatilho, ele é uma situação externa que você vive e que não necessariamente foi a situação que você viveu na sua primeira infância. Só que a interpretação que você dá para ela é a mesma que você já deu um dia. Então, ela dispara dentro de você um desconforto emocional. Isso é basicamente, de forma muito resumida, o que é gatilho emocional. Então, é aquela coisa do caramba, do nada eu fiquei esquisito, do nada eu fiquei estranho. Então, você foi engatilhado por alguma situação externa que te provocou esse gatilho, esse desconforto interno. Qual é a diferença de trauma? O trauma ele é persistente. Diferente do gatilho que ele momento ou outro é acionado dentro de você, o trauma ele é persistente. É uma situação que você frequentemente é acionado, é impactado e você tem dificuldade de lidar. Sensação, por exemplo, de não aceitação, de não pertencimento, de não me adequar a algo. Então, o trauma em si, ele não necessariamente foi sobre você se sentir inadequado. Mas se foi traumático para você, por exemplo, não se sentir amado pelos seus pais, hoje você vai trazer para a vida adulta diversas dificuldades de relacionamento, de pertencimento. Entendem? Então a gente entende que um trauma que foi uma dor além do que você poderia suportar, quando hoje na sua vida você percebe que existem dificuldades emocionais e comportamentais e relacionais que você não consegue desempacar. Que você, momento ou outro, quando rever a sua vida, você está preso a essa situação, a essa verdade, a essa voz interna, a esse desconforto, a esse impacto na sua vida. Quem teve, por exemplo, o trauma de não ter sido criado pelo seu pai, que foi abandonado pelo seu pai, possivelmente vai ter um trauma que vai impactar nas suas relações, no seu desenvolvimento afetivo com o outro. Entendem? Então, eu gostaria que vocês, para essa aula, buscassem reviver, para que você entenda o que pode ter sido um trauma para a sua vida, aquelas situações que elas são recorrentes na sua memória. E que quando você lembra delas, isso te causa dor. Sejam memórias específicas, sejam memórias pontuais, mas momentos e vivências que você relembra e que te causam desconfortos muito intensos, que te causam emoções negativas muito desproporcionais. E como é que eu sei, Alana, que é desproporcional? Quando elas são duradouras. Lembra do que eu disse? Quando algo é um gatilho, a gente consegue, com técnicas e com o passar dos dias, diluir ele dentro da gente. Quando a gente tem um desconforto, ou uma emoção negativa, ou uma vivência que é permanente, sempre estou lembrando disso, sempre me deparo com essa dificuldade, sempre tenho essa sensação, sempre tenho essa memória aqui persistente, vale a pena da gente olhar com mais carinho. Porque uma das formas da gente identificar é esse desconforto e essa emoção desproporcional. Não é desproporcional porque é errado. Não é desproporcional porque, eu demoro muito tempo para processar. Não é desproporcional porque, nossa, ainda estou me vendo nessa situação. Nossa, eu ainda lembro disso e me causa dor. Não, não tem certo e errado. Possivelmente pode ser desproporcional porque foi traumático para você. E por isso que eu digo que o trauma ele é uma cicatriz, porque no momento em que algo acontece e você toca nessa cicatriz, é uma pele muito sensível. Então, quando você tem essas vivências externas que tocam nessa cicatriz, que tocam no seu trauma, é algo sensível demais para você. Então, ainda te provoca dor.
Beleza, Alana, consigo perceber quais são essas vivências que eu tenho e que são dolorosas para mim. Consigo perceber quais são as coisas que eu já vivi, que eu relembro com frequência, memórias que eu tenho ainda na minha bagagem emocional. E eu percebo que sim, isso me atravessa de uma maneira muito intensa. Percebo dificuldades comportamentais que eu estou ali muito empacada nelas. Então vamos lá, vamos começar a olhar para isso com mais cuidado. Com qual cuidado? O cuidado de entender que nessas situações em que a gente sobreviveu a elas, é interessante a gente usar sim essa palavra, porque lembra do que eu disse? Foi uma pancada além do que você poderia suportar. Então você passou por aquilo, você passou por essas situações, mas você possivelmente, literalmente, sobreviveu a elas. Então você passou ali de uma dada maneira que talvez nem você saiba direito como, e o seu cérebro ele aprendeu a ser muito mais resiliente. Entretanto, diferente do que as pessoas romantizam a resiliência e a força emocional, a gente não aprende nada através da dor. Naquele momento ali em que você precisou ser forte, em que você precisou ser resiliente, não necessariamente você se torna uma pessoa guerreira e admirável por isso. Provavelmente você aprendeu a tolerar a dor muito mais do que outras pessoas. Existem muitas mulheres e muitas pessoas hoje que elas não são mais fortes que os outros. Elas só tiveram que tolerar a dor muito mais do que os outros. E a leitura que a gente faz disso é que uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher resiliente, não. Às vezes ela só carrega um monte de trauma e que ela, no fundo, sabe as consequências dessa força e que ela só teve que ser. Então, ela literalmente sobreviveu a algumas situações, ela passou por cima daquelas situações porque ela não via saída para aquilo, e ela tem repertório de enfrentamento traumático, ou seja, em outras situações eu já tive que ser forte, eu já tive que aguentar, então agora na minha vida adulta eu só aguento. Só que ela só aguenta se baseando em dor. E dentro do nosso emocional, a gente sabe quando a gente está sendo forte por ordem, quando a gente está sendo forte porque a gente tem que ser, não porque a gente tem opção. Isso é um sintoma de trauma. Porque não é uma força que você consegue sustentar porque é uma característica sua. É uma força porque você não vê saída. Então, no momento em que você tem essa resiliência, porque você não vê, no momento em que você tem essa resiliência, porque você não vê saída para ela, você possivelmente se sente extremamente desamparado. O que que é o sintoma do desamparo? O desamparo ele é um sintoma do trauma. E o que que é o desamparo na nossa vida? Tem uma aula completa aqui na comunidade também muito boa sobre isso. Desamparo é a clássica sensação do beco sem saída. Tô aqui, tô lidando com isso, não queria lidar, mas é o que eu tenho. Então é aquela sensação que a gente tem de beco sem saída, ou seja, é tenho que lidar com isso, não tenho outra opção. Foi possivelmente o que você viveu na sua situação traumática. Porque lá atrás, o trauma ele se configura não só pela situação que você vivenciou, mas sim pelo respaldo que você não teve naquela situação. Então, beleza, eu vivi uma situação que foi traumática, que foi além daquela que meu cérebro poderia suportar. Então, foi muito dolorosa. Entretanto, eu não tive amparo para lidar com ela. Eu não tive segurança, eu não tive proteção, eu não tive amor, eu não tive afeto. Porque se naquele momento ali do trauma, naquele momento ali da situação traumática, se eu tive uma dor muito forte, mas eu também tive um amparo muito forte, eu também tive uma proteção, eu tive uma rede de amor muito forte, de segurança, talvez essa situação não teria sido traumática para você. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o trauma ele também se configura na nossa mente através da ausência de amor e de amparo. Então, o desamparo ele é um sintoma de trauma. E isso também é algo que a gente pode investigar na nossa vida. Aquelas situações que a gente se vê tendo que ser forte, mas no fundo a gente está muito angustiada, porque a gente queria alguém para aliviar, para cuidar da gente, para nos ajudar. Aquelas situações que a gente percebe que está muito difícil sozinha, mas a gente não vê para onde correr. A gente só entende que só tem aquela saída, que é a gente e a gente mesmo. Isso não deixa de ser um sintoma de um trauma que você vivenciou. Por quê? Porque lembra, você aprendeu a sobreviver à dor. Então, hoje, quando você se vê mediante essas situações que repetem esse senso de interpretação de um trauma para você, você só lida com aquilo. Você normaliza a sua dor. Por isso que eu disse lá atrás que o trauma ele é algo que traz respostas desproporcionais.
Porque a gente vai normalizando a nossa dor, a gente vai normalizando os nossos sofrimentos e os nossos desconfortos, só que isso traz impacto, isso traz sofrimento. Não é uma força simplesmente por ser, é uma força porque foi a forma que a gente entendeu que deveria ser. Só que a gente sabe o quão pesado é sustentar isso, porque a gente não nasceu para ser sozinho. Lembra do que eu disse? Se a gente tivesse alguém para nos amparar e nos proteger naquela situação ali que foi traumática, talvez ela nem teria sido um trauma para o nosso cérebro. O trauma ele se configura quando eu vivi uma situação dolorosa e eu não tive quem me protegesse ou me respaldasse. Hoje, quando você vive essas situações que te despertam essa sensação de beco sem saída, ou seja, preciso lidar com isso, tenho que lidar com isso, não tenho outra opção. E isso serve para qualquer área da sua vida, seja para a área de sobrecarga, seja para a área comportamental, seja para verdades que você traz na sua vida. Quando você se vê mediante uma situação que ela é muito dolorosa e você normaliza ela, investigue, olhe ela com mais cuidado, olhe ela com mais carinho. Porque a gente aprende a aceitar e normalizar os repertórios que o nosso cérebro traz. Então, se eu entendi que essa era a forma que deveria de ser, hoje eu vou continuar trazendo isso como uma verdade para minha vida. E o desamparo, ele é justamente o que nos atravessa a entender o trauma. Então, todo trauma teve e tem desamparo. Mas não necessariamente um desamparo é um trauma. Por isso que eu gravei essas aulas separadas. A gente tem aula aqui na comunidade sobre desamparo, onde eu não cito trauma, mas na aula de trauma eu preciso te citar desamparo. Porque nesse momento em que a gente revive um trauma na nossa vida, a gente também está revivendo o desamparo. Por isso que uma das técnicas que a gente tem de se curar e de se tratar é nos amparar. É nos abraçar, é nos aceitar, é estar aqui juntinho da dor que a gente sente sem desvalidar, sem achar que foi besteira, sem normalizar, sem achar que é frescura, porque só sabe da dor quem sente. Então, se a gente não for amável com a nossa dor, a gente vai estar repetindo o padrão de desamparo que fizeram lá atrás. Porque muitas situações de desamparo foi da normalização da dor. Foi, por exemplo, da violência que você sofreu, em que o seu pai e a sua mãe achou que era a coisa mais normal do mundo te castigar, te bater, porque estava te disciplinando. Mas você sabe da raiva e da dor que você sentiu quando você apanhava. Você sabe do quanto que isso ainda te impacta hoje, do quanto que o seu corpo responde a isso. Lembra do que eu falei? Um outro ponto que a gente tem de perceber o trauma é respostas físicas. Quando uma situação é traumática, o nosso corpo também responde a ela. Então, a sua mente responde, o seu emocional responde, o seu corpo também. Quer perceber se uma situação é traumática para você? Quer perceber se você tem traumas na sua vida? Olha para o seu corpo, como que o seu corpo responde. Eu expliquei isso na aula passada para vocês. Corpos, respostas emocionais, respostas físicas que a gente tem com frequência, né? Dor de cabeça, contração muscular, rigidez, dificuldades intestinais. Então a gente vai entendendo que o nosso corpo ele responde. Deixa eu até anotar aqui as aulas já para anexar. Eu falei sobre gatilhos emocionais, desamparo e respostas corporais. A gente vai conseguindo entender que a resposta que o meu corpo traz são respostas que eu preciso ir ampliando para fazer as pazes com um todo. Então, se lá atrás essa dor foi além do que eu poderia suportar e hoje eu continuo trazendo ela como uma cicatriz, eu vou entendendo que esse trauma ele precisa ser acolhido, porque se eu continuo respondendo da mesma maneira, achando que é besteira, achando que eu posso carregar tudo isso sozinha, eu vou continuar carregando esse trauma comigo. E qual é a consequência? Talvez não viver a vida que você quer viver, talvez não ter as relações que você quer viver, colher os frutos que você quer viver, porque o trauma ele te impactou, ele afundou, ele tirou uma parte de você que possivelmente te é valiosa hoje, seja a esperança, seja a alegria, seja o contentamento, seja sobre a presença, seja sobre a gratidão. O trauma ele rouba algo da gente que hoje na vida adulta ele dificulta a nossa vida de fluir de uma maneira mais leve, porque aquela porrada foi capaz de arrancar uma parte nossa. Hoje, fazer as pazes, hoje, entender quais são essas situações que eu continuo trazendo com tanta frequência, é entender como que eu posso me aceitar e me amar mais. Não necessariamente revivendo a dor em si daquilo que eu já vivi, mas sim conseguindo acolher aquilo que eu senti naquele dado momento.
conseguindo aceitar as minhas emoções. Um dos processos de cura que a gente tem é de fazer mais as coisas do nosso jeito, olhar mais para essas nossas dores com aceitação, com normalização. Tentar por uns instantes não diminuir aquilo que a gente sentiu, não diminuir aquilo que a gente viveu. Se hoje a sua mente ela continua lembrando de coisas que você vivenciou, se ela traz com tanta frequência vivências que você teve, possivelmente não é à toa. Possivelmente são vivências que a gente precisa reviver, reformular, ressignificar, te acolher, te amparar, para que você possa fazer as pazes num todo com aquilo que você viveu. Não mais tentando apagar, não mais tentando se sentir triste por isso que você viveu, porque esse é um dos processos que a gente tem. Sentir tristeza por coisas que a gente viveu, por coisas que o outro fez, por coisas que a gente fez. Sentir essa tristeza é parte da gente reformular. Entretanto, a gente não tem a capacidade de apagar. A gente não busca, quando a gente fala sobre trauma, apagar aquilo que você viveu ou somente reviver aquilo que você viveu. A gente busca ir lidando com as dificuldades comportamentais que você tem hoje, a gente busca ir lidando com as respostas físicas que você tem, com as respostas emocionais que você tem. Então, deixa eu olhar aqui meu repertório, né? Ver o que que eu preciso, o que que eu ainda não falei para vocês, para a gente não se perder muito. Então, eu preparei aqui duas perguntas que podem ajudar vocês a mapearem, né, esse histórico de trauma na sua vida. O trauma ele não é algo tão simples, né, da gente abordar. Então, assim como todas as aulas aqui da comunidade, eu tenho o intuito de trazer o conhecimento para vocês, trazer perguntas que fazem vocês refletirem sobre, mas claro que eu também trago o direcionamento. Então, precisando entender melhor sobre esse assunto, eu me coloco aqui à disposição de vocês para ajudar, para acolher, para amparar, para que a gente possa falar sobre nossas dores, sobre os nossos traumas de uma maneira muito mais livre. Uma das formas que a gente tem de trauma, além de fazer as coisas do nosso jeito, além de honrar a nossa dor, além de estar ali nos amparando e não mais nos desvalidando, é falar sobre os nossos traumas. Em ambientes seguros, com pessoas seguras, não com pessoas que vão aumentar a nossa ferida, não com pessoas que vão falar que é besteira, que todo mundo vive isso, que é só mais uma dor. Não. A gente fala sobre os nossos traumas em locais e com pessoas seguros. Lembra do que eu disse? A situação sozinha não tem capacidade de ocasionar o trauma, mas o abrigo que não houve, né? O abrigo, o acolhimento, o amor, a proteção e o afeto que não houve quando eu passei por aquela situação traumática é capaz de fazer e de ocasionar essa cicatriz e confeccionar, né? E concretizar um trauma no seu sistema nervoso. Então, hoje, muitas das vezes o que a gente faz é a gente continua se desvalidando, não se abrigando, não se acolhendo, não se amparando quando a gente se depara com essas dificuldades que nós temos. A nossa vida, ela precisa e ela deveria ser fluida. E o maior norteador que a gente tem de perceber situações que podem ter sido traumáticas para a gente são as dificuldades e os impactos que nós temos. São aquelas situações que nós gostaríamos de ser mais leves, de ser mais fluidos, de ser mais livres, e a gente continua preso a amarras e a verdades que a nossa mente traz, a dificuldades comportamentais que o nosso corpo traz, justamente por vivências que nós já tivemos. Um ponto que você pode parar para refletir primeiramente, foi o que eu trouxe para vocês. Quais são as vivências e as memórias que, momento ou outro, a minha mente continua trazendo? Quais são os pontos da minha primeira infância ou situações mesmo da vida adulta que, nossa, momento ou outro, a minha mente ela processa, ela rumina aquilo, ela traz com muita frequência aquilo. E no momento em que ela traz aquilo, eu tenho essas respostas desproporcionais. O meu corpo responde a isso. Se você parar para olhar para o seu corpo, ele vai responder a isso. Quando lembro disso, nossa, me causa muita tristeza, me causa raiva, me causa repulsa, me causa indignação, me causa medo. Primeiro ponto é você olhar para essas situações. Um outro ponto é a gente tentar entender o que que a lembrança do seu trauma te causa.
Então, vamos trabalhar com a hipótese de que essas situações que você não formulou, não formulou bem, essas situações que um momento ou outro sua mente te traz, que você se vê preso a elas, que te causam emoções negativas, elas te causam o quê? O que que elas te causam a nível de emoção? O que que elas te causam a nível de verdades? Anotem isso, isso é preciosidade. Então, a lembrança do meu trauma, trabalhando com a hipótese de que essas memórias recorrentes, elas são parte de vivências traumáticas para você. Então, elas te causam o quê? Elas te causam quais emoções? O que que você sente quando você lembra dessas memórias? Sejam elas da sua primeira infância, sejam elas da adolescência, sejam elas da sua vida adulta, ou seja, dores que foram além do que você podia suportar e por isso o seu cérebro continua trazendo. Alana, existem casos em que o cérebro não traz? Sim. Existem diversas situações em que o nosso cérebro ele nos protege. Então, tem diversas memórias em que a gente vai ter muito mais dificuldade de acessar. E por isso mesmo, a gente vai olhando para essas dificuldades que eu falei para vocês. Talvez vocês não vão conseguir ter essas lembranças para que você tenha essas emoções. Só que você vai perceber as dificuldades que hoje na sua vida você ainda tem. Então, eu tenho dificuldade de conseguir aceitar aquilo que eu tenho para ser no mundo. Eu tenho dificuldade de me sentir amado pelo outro. Eu tenho dificuldade de me relacionar e de confiar em pessoas. Eu tenho dificuldade de ter um relacionamento leve porque eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho dificuldade de conseguir ser mais segura naquilo que eu tenho para ser para o mundo. Percebe? Então a gente vai entendendo que essas dificuldades, se elas são muito permanentes, se elas são enraizadas, se você tem muita dificuldade de modificar um padrão de comportamento e elas te causam dor, elas te causam tristeza, elas te causam raiva, enfim, vamos trabalhar, vamos se abrir para essa hipótese. Eu não estou falando que isso é um trauma na sua vida, mas a gente pode se abrir para a possibilidade de ser. Como você pode também perceber? Quando vem o quê? De desamparo. Ou seja, eu não consigo lidar com isso. Eu não tenho ferramenta para lidar com isso. Isso é uma dor que me atravessa muito e eu estou me vendo sozinha para lidar com essa situação. Eu me vejo sozinha no mundo. Eu me vejo sozinha para enfrentar essa dor. Eu não sei nem por onde começar e me vejo muito só para isso. Opa, vamos desconfiar. Lembra do que eu disse? Desamparo é um sintoma de trauma. E o desamparo é o quê? A sensação de que sozinho eu não consigo. A sensação de que eu tô sozinha nessa e é assim que tem que ser. Situações que você quer muito viver, vivências que você quer muito ter e que você acha que você nunca vai conseguir e que você passa a desacreditar delas, porque você não se vê capaz de conseguir. Vamos olhar para essas situações com mais carinho. E você vai perceber que essas situações elas vão esbarrar em emoções dentro de você. A maioria delas, no final, vai esbarrar na tristeza. Porque a tristeza, ela é a nossa emoção que a gente se sente triste por as coisas terem sido como foram. A maioria dessas situações, a gente não quer aceitar que foi assim. A maioria das situações, a gente não queria que fosse da maneira com qual foi. Então, muitas das vezes, a emoção que a gente vai precisar tratar é a tristeza, é a aceitação. Aceitação das coisas como foram, ou pelo menos se abrir para a possibilidade de ter sido como foi, para que você possa hoje aceitar também o que você sente, o que você pensa, o que você reformula, entende? E muitas das vezes a tristeza, a gente fica pegado à tristeza e não se abre para a aceitação. E no momento em que a gente não aceita, e não aceitar no sentido de, nossa, que bom que aconteceu isso, mas aceitar no sentido de processar o que aconteceu. A tristeza, ela continua sendo a relutância, o apego ao ideal, não deveria ter sido assim, deveria ter sido de uma outra forma. A aceitação, ela é não estar mais tão apegado à tristeza para conseguir ter um olhar de foi o que aconteceu na minha vida, foi as coisas como foram, porque aí sim a gente passa a se abrir para aquilo que a gente sente hoje e para aquilo que o nosso trauma nos tornou. E essa é a segunda pergunta que eu quero que vocês se façam. Então, a primeira foi: a lembrança do meu trauma me causa o quê? A nível de emoção. A outra pergunta é: o meu trauma, e aí vamos trabalhar com a hipótese de trauma sendo as memórias que você resgata negativamente, que são permanentes na sua memória. Se você não tem
memórias associadas às dificuldades relacionais, comportamentais e emocionais que você percebe que são recorrentes na sua vida. Então, isso tudo te torna uma pessoa que é. E aí eu quero que você pare para olhar. Porque aquilo que o nosso trauma nos tornou, aquilo que hoje a gente tem dificuldade de trabalhar em cima disso, aquilo que é uma dificuldade recorrente na nossa vida, possivelmente foi consequência do seu trauma. Então, se o seu trauma te tornou uma pessoa que é contraída, uma pessoa que é resguardada, uma pessoa que é muito vigilante com o outro, uma pessoa que não confia em pessoas, uma pessoa que tem dificuldade de fazer as coisas da sua própria maneira, são dificuldades que você tem, que o seu trauma te tornou essa pessoa. Então, como eu disse, se o meu trauma foi de não me sentir amado pelos meus pais, então hoje eu vou ter dificuldade de me sentir amado pelo outro, importante pelo outro. Se o meu trauma foi de perceber que a forma que eu tinha para ser não era suficiente, então eu vou trazer hoje uma dificuldade muito grande de fazer as coisas da minha maneira. Então a gente vai ampliando o nosso olhar, olhando para o presente. Nem sempre vocês vão conseguir ter as respostas no passado, mas se vocês olharem hoje para o presente, a gente vai conseguir se abrir para essa resposta traumática. E aí, quando a gente se abre para ela e a gente percebe, cara, eu fui muito punk de aguentar aquilo. Sim, foi uma dor além do que eu poderia suportar, independente da situação como foi. Para mim, foi além do que eu poderia suportar. Se dizem que é pequeno, se dizem que é mimimi, se dizem, para mim, foi uma dor além do que eu poderia suportar. Isso é aceitação. Isso é ter compaixão pelo que você viveu. Isso é ter amor por si. É falar, foi puxado. E hoje continua sendo. Se eu não lembro que foi puxado lá atrás, hoje foi, porque eu tô vendo o quanto que tá me doendo. Eu tô vendo o quanto que essa emoção e essa lembrança é permanente. Eu tô vendo como que o meu corpo responde a isso. Então, quando eu me abro para essa aceitação, quando eu me abro para esse olhar de sim, olha aqui a minha vida, quando eu tiro o olhar do que somente me aconteceu e eu volto a olhar para aquilo que eu me tornei, para as dificuldades que eu enfrento hoje, eu vou conseguindo ter compaixão comigo. Eu vou conseguindo ampliar um pouquinho o olhar da aceitação. Então, a cura para o trauma é um termo muito complexo da gente utilizar, porque a gente trabalha em cima de amparo, aceitação, acolhimento e ir reescrevendo e ir lidando com os comportamentos que o trauma te impactou. O tratamento de trauma, e eu tô falando de trauma nesse sentido, né? De trauma complexo nesse sentido aqui. A gente trata o trauma a partir daquilo que o trauma nos trouxe, a partir daquilo que o trauma nos tornou. O trauma em si, ele pode ser ressignificado, a gente pode ir ressignificando as memórias, como a gente faz com os gatilhos mentais, porém, o trauma é muito mais profundo. Somente ressignificar o trauma não vai trazer uma vida mais leve para você hoje. Uma vida mais saudável. Talvez até traga uma vida mais leve, mas não necessariamente vai trazer uma vida mais saudável, porque o trauma, ele foi uma patologia ali para você, ele foi uma dor muito grande para você. Então, o trauma, ele não tem, a gente não tem a tendência de ressignificar somente aquilo que te houve. A gente tem a tendência e o cuidado de tratar aquilo que sobrou de você a partir daquilo que você viveu. E aquilo que sobrou de você é você que vai perceber, é você que vai me trazer, é a gente que vai conseguir entender com aquilo que você é hoje, com as dificuldades que você enfrenta hoje, com as dores que você tem hoje, com o quanto que isso te tornou, com o quanto isso te impactou. A memória que te vem, a emoção que te vem, que você tem dificuldade de regular. Como eu disse, muitas pessoas que sofreram muitos traumas são pessoas muito tristes. Não tristes no sentido de serem tristes, mas elas carregam tristeza, elas carregam melancolia, elas carregam raiva. Às vezes elas carregam mágoa, a amargura. Por quê? Porque elas estão presas ao apego daquilo que lhes aconteceu. A relutância, não acredito que foi assim. A relutância de terem tido uma infância como teve, os pais como teve, as vivências que teve, e tá tudo bem. Não é uma crítica isso. É simplesmente um fato que acontece dentro do processo de trauma. A relutância, o apego, a tristeza, a melancolia, a raiva, a indignação. Sim, isso faz parte. Só que se a gente só está preso a essas emoções, por isso que eu disse que a gente precisa tratar as emoções associadas, a gente não se abre. E a gente vai continuar revivendo o passado e o trauma.
e não o que você tem para ser a partir do trauma, e não aquilo que o trauma te tornou, e não as dificuldades que você enfrenta hoje. Então, acho que deu para a gente ir abrindo um pouquinho o olhar, né, sobre essa situação. Eu desejo que tenha ficado claro para você o quanto que é fundamental a gente fazer mais as coisas do seu jeito, o quanto que é fundamental a gente ter a ousadia, a autenticidade de falar: essa situação me doeu, ela tá aqui, eu carrego ela, eu trago ela até hoje comigo. Talvez ninguém precise saber disso, talvez possa ser um processo silencioso entre eu e você, entre o seu próprio processo, entre você com você mesmo, entre você e as suas escritas, entre você e o seu momento terapêutico. Talvez não seja uma memória que você precise gritar aos quatro cantos que você viveu, mas que é algo que hoje, quando você se olha, você percebe que tá tudinho aí dentro de você, pedindo para ser amado, amparado, acolhido, respaldado, sabe? Para que a gente possa ser o nosso abrigo. Se lá atrás a gente não pôde ter, se lá atrás a gente não encontrou isso, se lá atrás a gente vivenciou dores que foram além daquela que a gente podia suportar, eu creio que hoje que a gente é adulto, acaba sendo um pouquinho do nosso dever se acolher, para que a gente não, para que a nossa criança não reviva a dor que ela já sentiu um dia, para que aquela nossa versão lá atrás, seja criança ou adulta, que vivenciou uma dada dor e que não encontrou amparo para ela, que hoje a gente possa dar amparo para nossa dor. Que hoje a gente possa dar relaxamento para o nosso corpo, que hoje a gente possa olhar para os sinais do nosso corpo, para os sinais do nosso emocional, para que hoje a gente possa se cuidar de uma maneira que talvez a gente não foi cuidado lá atrás. Que a gente possa se amparar da maneira que a gente não foi amparado lá atrás. E para que a gente possa principalmente se orgulhar e se ser autêntico e corajoso e admirar aquilo que a gente tem para ser, ainda que lá atrás isso não tenha sido feito por nós. Eu creio que a nossa caminhada do autoconhecimento ela é muito longa, não tem linha de chegada, como eu sempre digo para vocês. Mas quando a gente vai etapa por etapa, dificuldade por dificuldade, a gente vai conseguindo contornar e lapidar e vencer elas, a gente entende que a gente está indo para um lugar muito melhor e a gente consegue entender o nosso lugar no mundo, a gente consegue se achar nesse mundo. Não ao passo que alguém percebe essas mudanças, mas quando a gente entende que a nossa vida está ficando muito mais fluida, muito mais no momento presente, muito menos lá no passado e muito mais aqui e agora. E quando a gente vai admirando e se orgulhando da mulher que nós temos para ser. Aí eu creio que a gente vai entendendo que o autoconhecimento está nos levando para um lugar muito melhor e que não necessariamente vai ter linha de chegada, mas que tem linha de aceitação, linha de liberdade, linha, sabe, de sentir e de ser aquilo que a gente veio para ser nesse mundão de meu Deus. Eu creio que essa é uma das melhores sensações que a gente pode ter, e quando a gente vai lidando e cuidando dos nossos traumas, é justamente isso que vai acontecendo. A gente vai se apropriando de ser o que a gente veio para ser nesse mundo, tanto para a gente quanto para o outro, para o nosso trabalho. E com isso, a nossa vida vai fluindo e se libertando cada vez mais de paradigmas, de traumas, de protocolos. E essa liberdade de ser, ela vai apropriando e nutrindo o nosso coração. E a gente consegue exalar a nossa essência, a nossa personalidade e aquilo que nunca deveria ter sido calado pelo outro. Tá bem? Então, que essa aula tenha sido um abraço para você, que ela tenha clareado muitos pontos para você. Me coloco aqui à tua disposição para tirar dúvidas, para te ajudar. Sei que é um assunto um pouquinho sensível, mas queria que você parasse alguns minutinhos para fazer as anotações das memórias recorrentes, de como o seu corpo responde, das emoções associadas a essas memórias, das dificuldades que hoje você enfrenta, do que você gostaria de estar vivenciando e você ainda não está vivenciando, do que o seu trauma te tornou, do que as emoções aí que precisam ser tratadas. Então anota tudo com carinho e eu tô por aqui, tá? Que essa aula tenha te esclarecido e me coloco à disposição para te ajudar, tá? Beijo, não se sinta mais só, você não tá só. A comunidade, ela não é só um local para você estar, é um local aqui que você pode contar. Esse é o meu desejo, que você possa contar comigo para que a sua jornada seja muito mais leve e saudável aqui nessa terra, tá? Beijo grande, até a próxima. Obrigada por estar aqui e pelo seu tempo. Tchau, tchau.